Gente, chegamos no nosso último encontro, nosso nono encontro, para tratar sobre o tema Gerindo Finanças para a Glória de Deus. Foi muito bom estar aqui nesse período com vocês, né? A gente teve a participação do Ladoir, com 2 encontros falando sobre tipos de investimento. Então hoje a gente vai concluir esse nosso curso falando sobre o uso do cartão de crédito e orçamento familiar. Só para lembrar aqueles que estão chegando agora, eu sou o facilitador dessa classe, meu nome é Paulo Ormerode e a gente está aqui para servir vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Antes da gente começar propriamente no assunto, eu sempre gosto de colocar que nós temos várias formas de ajustar as famílias a se equilibrarem e reequilibrarem financeiramente. Então, nós temos o Ministério Base, que é o Ministério de Restauração e Educação Financeira, que faz parte da rede de cuidados da IBB, e ele foi criado justamente com o objetivo de estar ajudando famílias, indivíduos e empresas a buscarem esse equilíbrio financeiro, né? Nós somos um grupo de consultores, ao lado do Iro, Francisco, o Chiquinho, eu e mais outras pessoas que a gente faz parte desse ministério ajudando as pessoas a suprir essa necessidade da busca pelo reencontro com o equilíbrio financeiro, né? Então a gente está aqui para isso. Então, através do Ministério Base, você pode acessar lá as redes da IBB ou fazer contato com a gente e a gente vai estar à disposição de vocês. Uma outra ferramenta que a gente usa nesse processo de reequilíbrio financeiro familiar, a gente usa o livro Finanças em Família, que foi um livro que eu escrevi no momento de contando a história da superação que eu e a minha família passamos para poder nos reerguermos com relação à parte financeira, e ele conta uma história de forma didática e detalhada de tudo aquilo que aconteceu com a gente, desde o processo de quebra até o processo de reequilíbrio financeiro. É um livro, sou suspeito para falar, mas é um livro muito bom. E além disso, nós temos os grupos de WhatsApp, que apesar da gente estar concluindo o curso hoje, ele continua à disposição de vocês, para caso vocês tenham alguma dúvida, alguma necessidade de entendimento nessa parte financeira, a gente vai estar à disposição através do WhatsApp, tá? Essas são as ferramentas que a gente usa para estar auxiliando vocês nesse processo de reequilíbrio financeiro. A gente, nesses 9 encontros, a gente viu alguns temas, né? Nós vimos basicamente 5 passos, né? A partir de princípios bíblicos, para gerir os nossos recursos financeiros. Então, é tomar consciência da importância da gestão financeira, desenvolver o hábito do planejamento e organização financeira, dialogar na família, investir em você e no reino, buscar aprendizado, ler e se informar. E além desses temas, nós desenvolvemos também outros temas que foram tipos de investimentos, que o Ladoir acabou dando em dois encontros, né? Terminou na semana passada. E agora, nós estamos terminando com cartão de crédito, dizendo se ele é amigo ou inimigo. A gente vai ver algum aspecto com relação ao uso do cartão de crédito. E vamos finalizar com como organizar um orçamento familiar na prática, onde a gente vai ver como estruturar um orçamento familiar, né? De uma forma bem didática e prática, para que você possa, em casa, poder estar executando essa tarefa de controlar seu orçamento através de uma planilha eletrônica ou até de um pedaço de papel de pão. Mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Bom, então são os temas que a gente vai ver hoje, cartão de crédito e como organizar um orçamento familiar na prática, como eu já falei. Só para fazer uma revisãozinha daquilo que a gente viu na semana passada, né? Nas 2 últimas semanas, tipo de investimento. Nós vimos os conceitos de Selic, CDI, renda variável, renda fixa e liquidez. Vimos a finalidade do porquê dos investimentos, que é para poupança, para ações e para aposentadoria. E vimos também, identificamos o perfil do investidor. Ou seja, se a pessoa é conservadora, se é moderado ou agressivo, a gente viu lá cada modalidade. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar retornando às aulas lá dos últimos 2 domingos, você vai ter essa parte bem explicada. A característica de um investimento, que ele sempre tem 3 pilares, que é a rentabilidade, risco e liquidez. Lembrando que quanto maior o risco, maior a possibilidade de uma melhor rentabilidade, né? A questão da análise entre rentabilidade e risco, né? Com relação ao investimento que você faz. O homem, e a palavra de Deus lá em Provérbios 21, 20 diz: o homem de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Ou seja, a gente sempre tem que buscar estar investindo, e a gente procurou trazer aqui para vocês vários tipos de investimentos para que vocês tivessem um conhecimento, né? Então, os principais tipos de investimentos que a gente viu aqui foi poupança, fundos de investimento, tesouro direto, CDB, LCI, LCA, fundos imobiliários, ações, imóveis, consórcio de imóveis e previdência privada. Esses foram os 10 principais tipos de investimentos que a gente viu. Existem outros, né? Hoje a gente tem uma diversidade muito grande no mercado com relação
a tipos de investimento, mas esses foram os que a gente apresentou aqui. Caso você tenha alguma dúvida, queira complementar alguma informação a mais, pode entrar em contato conosco através do WhatsApp. Ainda com relação a investimentos. Os investimentos devem estar alinhados aos seus objetivos, reserva de emergência, sonhos e aposentadoria. Né? Aí lá em Provérbios 21:5 diz, quem planeja e trabalha com dedicação ficará rico. Quem quer ficar rico da noite para o dia acaba perdendo o pouco que tem. Então é um provérbio muito importante que mostra para a gente que para a gente poder chegar a alcançar alguma coisa, a gente tem que, primeiro, se planejar e trabalhar com dedicação para isso. Não basta simplesmente entrar naquela de que eu vou jogar na loteria e vou ficar rico. Ou então, o que acontece muito ultimamente, né? Alguém chega propondo para você, não, se você investir R$1.000, em um ano você vai ter R$100.000. É um investimento sensacional e que você acaba entrando, às vezes, num processo de, vamos chamar de ganância, ou tentando ganhar mais do que aquilo o mercado normalmente oferece, normalmente você acaba perdendo, né? Então, a gente tem que buscar que todo o trabalho de ganho, ele vem com planejamento e todo ganho vem com planejamento e trabalho com dedicação, né? A gente tem que estar atento a isso. Entrando no nosso tema, o que a gente vai ver aqui agora? A gente vai ver cartão de crédito, amigo ou inimigo. Dentro desse processo que a gente trabalha com famílias, como eu falei nos encontros anteriores, eu e minha esposa, a gente trabalha apoiando famílias com relação a essa parte de equilíbrio e reequilíbrio financeiro, né? Isso já há mais de 10 anos que a gente trabalha nesse ministério aqui na igreja. E uma das coisas que as pessoas me perguntam, Paulo, mas é legal a gente usar cartão de crédito? É bom, é ruim? Bom, quando eu quebrei financeiramente, lá nos anos 2000, 2002, mais ou menos, entre 2000 e 2002, o que acontece, eu quebrei também com cartão de crédito, né, porque a conta acabou se acumulando, e aí, no caso, no livro você tem a opção, a oportunidade de estar vendo isso. E o que acontece é que nesse processo de uso do cartão de crédito, eu falo para as pessoas que o cartão de crédito ele pode ser teu amigo. Hoje em dia, eu uso o cartão de crédito até para comprar bala. E depois eu vou explicar um pouquinho nesse processo, porque, querendo ou não, o cartão de crédito, pensando do lado dele ser nosso amigo, a gente pode usufruir daquilo que a gente consome com o cartão de crédito para acumular pontos, que aí você pode usar para milhas, para viagens, você pode usar para trocar por bens, por serviços. Hoje em dia, várias empresas oferecem o uso de pontos de cartão de crédito, né, de consumo via cartão de crédito, para poder você usufruir de bens, né? Então, o cartão de crédito é um instrumento que pode nos ajudar ou atrapalhar, depende de como usamos. Ou seja, ele pode ser nosso amigo ou inimigo. Use-o com sabedoria e ele será seu amigo. Use-o descontroladamente e ele certamente será seu inimigo. Então, a gente tem que prestar muita atenção na questão do uso do cartão de crédito. Um ponto importante com relação ao cartão de crédito, a gente viu, acho que em 3 ou 4 encontros anteriores, a gente falou sobre a questão de juros, de um modo geral, né? Juros de empréstimo consignado, juros de empréstimo pessoal, juros de cartão de crédito, de cheque especial, etc. Aqui a gente vai estar dando um destaque com relação aos juros do cartão de crédito. Os juros do cartão de crédito no Brasil, fonte do Bacen, né, o Banco Central do Brasil, agora de julho de 2021, ele aponta que atualmente os juros do cartão de crédito no Brasil está atualmente na faixa de 12,5% ao mês, o que significa um total de 329,3% ao ano. Em termos práticos, isso significa que em 30 dias uma dívida de R$1.000 se transforma em R$ 1.125,20. Gente, é um acréscimo significativo de um valor que você acaba acumulando como dívida, né? E mais, em um ano esse valor aumentaria 329,3%, chegando a quase R$ 4.300. E ainda, um levantamento da Proteste mostra que os juros cobrados pelos cartões podem chegar a 875% ao ano, o que transformaria aquela dívida de R$1.000 em quase R$10.000 no acumulado de 12 meses. Gente, imagina você se usar o teu cartão de crédito, não pagar a fatura 100%, ficar com uma dívida de R$1.000 e não pagar durante um ano. Você pode chegar até R$10.000 de dívida em cima dessa compra que você fez de R$1.000. É um negócio realmente muito preocupante que a gente tem que tomar muito cuidado com relação ao uso do cartão de crédito. Então aqui eu coloquei algumas dicas que eu uso para mim, para a questão do uso do cartão de crédito. Tá? Então, dicas para melhor uso do cartão de crédito. A primeira, compre sempre com responsabilidade. Sempre pense antes de comprar. Nunca compre, não vou dizer que nunca compre por impulso, é muito forte. Às vezes a gente vai acabar comprando alguma coisa por impulso, mas a gente tem que procurar se controlar para evitar essas compras por impulso. Segundo, a grande maioria dos cartões de crédito cobram anuidade e essa é uma despesa difícil de evitar. A gente vai falar um pouquinho mais para frente com relação a ter mais de um cartão de crédito.
Então, o cartão de crédito, de um modo geral, a não ser que você tenha um consumo de cartão de crédito muito alto, os bancos te oferecem isenção. Mas, de um modo geral, sempre vai haver uma cobrança de anuidade no teu cartão de crédito, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso e pesquisar bastante com relação às anuidades. Hoje em dia, já temos várias, não instituições, mas várias lojas que oferecem cartão sem cobrança de anuidade. Mas a gente tem que estar buscando a melhor oportunidade para a gente poder usufruir disso, tá? Terceiro ponto, coloque um limite nas compras com o cartão de crédito para que, quando chegar no vencimento, seja possível pagar integralmente toda a fatura daquele mês. Essa é uma dica muito importante, que quando a gente fala na compra do cartão de crédito, como a gente viu aqui, os juros é muito alto, tanto os juros rotativo quanto os juros mensal. Então, uma das coisas que a gente tem que se preocupar quando a gente usa o cartão de crédito, a gente tem que ter a consciência de que, se eu fiz uma compra nesse mês do cartão de crédito, quando vier a conta no final do mês, eu tenho que estar preparado para que eu possa pagar integralmente essa conta, para que eu não deixe acumular nenhum valor para o mês seguinte, para que eu não tenha uma surpresa com relação aos juros que a gente viu aqui, que normalmente são exorbitantes os juros de cartão de crédito no Brasil. Então, a gente sempre tem que procurar colocar um limite nas nossas compras. Procure limitar suas compras no máximo a 30% da sua receita total. Isso lhe ajudará a quitar a fatura na íntegra. Ou seja, se você hoje tem um salário, vou chutar aqui, de R$3.000, você deve gastar no máximo mensal no cartão de crédito R$1.000, para que você possa ter a certeza de que você vai conseguir pagar integralmente o cartão no final do mês, né? Então, a gente tem que se preocupar com isso. Essa é uma dica que, pelo menos, eu uso para que eu não tenha nenhum tipo de surpresa no final do mês quando chegar a fatura do cartão. É uma coisa que a gente vai ver depois aqui com relação ao parcelamento, tá? Outro ponto, tenha no máximo 2 cartões de crédito. Evite os cartões de crédito oferecidos pelas lojas de conveniência e magazines, pois estes cartões acabam sendo um convite ao descontrole, pois estes sempre oferecem mais prazo para você poder quitar suas compras, e além de darem descontos. O que acontece? Muita gente, e quando nesse trabalho que eu comentei que eu faço junto com a minha esposa, com algumas famílias, tem famílias que têm 3, 4, 5 cartões de crédito, que é um cartão do banco X, um cartão do banco Y, aí tem o cartão, não é merchandise não, tá? Mas vamos falar o nome das empresas, que normalmente o pessoal tem, é o cartão da C&A, o cartão da Pernambucanas, o cartão da Casa Bahia, e a pessoa acaba gerando um vício de usar os cartões dessas lojas para comprar. Normalmente, eu vou dar um exemplo aqui que eu vi isso acontecer e eu quase cheguei era uma mocinha que estava com um namorado fazendo uma compra na C&A. Nenhum demérito a C&A, tá, gente? Não é nenhuma propaganda contra. Inclusive, a menina do caixa lá, é o trabalho dela vender cartão de crédito e vender facilidade na compra do cartão de crédito. E a menina estava com 2 peças no caixa, conversando com o namorado. Eu não sei se eu levo essa peça, o que você acha? E a menina do caixa falou assim, olha, se você tem o cartão da C&A? Ela falou assim, não tenho. Falei, se você fizer o cartão agora comigo, é rápido, não tem anuidade, e eu ainda vou te dar um desconto de 10%, você ainda pode parcelar em 3 vezes sem juros. O que acontece com isso? É aquilo que eu coloquei aqui. Os cartões de crédito dessas lojas, de um modo geral, eles sempre vão oferecer alguma facilidade para que você compre mais, né? Então, a gente tem que se preocupar com isso, porque, querendo ou não, de repente, aquela moça, ela precisava comprar uma única peça. Mas, diante da oferta que a Caixa ofereceu para ela, um desconto de 10%, podendo pagar em 3 vezes no cartão da C&A, o que ela fez? Ela falou assim, opa, então vou comprar as 2. Ou seja, de repente ela fez uma dívida que ela não precisava, que a gente viu anteriormente, essa questão da gente comprar por impulso, né, e que a pessoa acaba comprando aquilo que não precisa e gerando uma dívida para frente. Porque, às vezes, as pessoas, quando a gente vai pagar alguma coisa, o pessoal diz, você paga no cartão de crédito, pode dividir até em 10 vezes. Eu falo para a pessoa assim, puxa, legal, eu vou dividir em 10 vezes, mas eu vou ter que pagar esse valor de qualquer maneira. E uma outra coisa, gente, que a gente não pode se iludir. Toda venda em parcelamento tem juros embutidos. Por mais que a pessoa diga, não, eu estou fazendo o preço básico do produto, porque você vai pagar aqui em 10 vezes sem juros, o que acontece normalmente é a gente pode até não conseguir comprar de forma à vista com desconto. Vou dar um exemplo, não fazendo propaganda nem contra nem a favor das Casas Bahia. Uma vez um amigo meu ia casar, ele me pediu um fogão e eu fui nas Casas Bahia para comprar o fogão, que tinha lá o fogão do modelo que ele queria. E eu fui lá, vi o fogão, não vou lembrar aqui o valor, porque já faz bastante tempo, mas vamos dizer que o fogão custava lá R$700. E o cara falou, olha, moço, o senhor pode pagar em 10 vezes de R$70. Eu falei, tá bom, moço, e se eu pagar à vista, é R$700. Eu falei, não, mas eu quero pagar à vista, você não dá o desconto? Não, o valor é R$700 e a gente está vendendo sem juros. Na loja vizinha, eu não vou lembrar o nome da loja agora, estava R$620 o mesmo fogão. Então, quer dizer, essa história de que o produto está sendo vendido sem juros,
Desculpa, pode ser que eu esteja enganado, mas de um modo geral, pelo que a gente percebe no mercado, é a história da carochinha, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, essa ideia do cartão de crédito, de você ter apenas um ou no máximo 2 cartões por causa do vencimento, que aí você pode trabalhar com vencimentos diferentes, né, para o melhor dia da compra, é importante para você não se perder nas suas compras e não chegar ao descontrole financeiro por causa do uso do cartão de crédito. 5. Procure ter um limite de crédito compatível com a sua renda. O mais aconselhável para evitar problemas de descontrole é que você tenha um limite de até 50% do valor da sua renda mensal. Lembre-se que, além do cartão de crédito, você tem outros gastos cotidianos e fixos para pagar e que seu salário não pode ir inteiro para o pagamento da fatura. Ou seja, outro ponto importante, ou seja, a ideia é sempre você procurar comprar no máximo 30% da tua renda. E um outro ponto importante, que normalmente o cartão de crédito, eles vão te dando limite de acordo com a tua necessidade, teoricamente, né, com a necessidade, mas dentro daquilo que você tem a capacidade de pagar de acordo com a tua remuneração ou com a tua renda. E a gente tem que tomar cuidado com isso, como eu dei aquele exemplo dos R$3.000, digamos que você tem um limite de crédito no cartão de R$3.000. O que isso pode ocasionar? Numa necessidade maior ou num impulso, você fazer uma compra superior a 30% ou chegar até a comprometer parte ou integralmente o teu salário, né? Isso vai gerar uma dificuldade muito grande para você e com certeza absoluta. Você não vai conseguir quitar aquela fatura integral e aí vai entrar naqueles juros que a gente viu inicialmente, que é um juro realmente muito elevado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e a ideia é sempre fazer essa limitação. Então se o gerente do banco ou da instituição que você tiver o cartão te oferecer um limite muito alto, recuse. Peça, seja consciente e trabalhe com limite de acordo com a tua capacidade financeira. Isso é muito importante para você não perder o controle com o uso do cartão de crédito e efetivamente ele ser o seu amigo, não o seu inimigo. Outro ponto importante, consulte constantemente seu saldo no cartão de crédito e faça as contas do quanto da sua renda já está comprometido para aquele mês. Ou seja, a ideia é, podemos até dizer, dependendo do teu volume de compras no cartão de crédito, a cada compra você consultar o teu crédito. Na verdade, é melhor até antes da compra você consultar o teu crédito, ou seja, consultar o teu saldo no crédito, no cartão de crédito. Que aí você vai poder, primeiro, identificar se você tem condições de comprar dentro dessas condições que a gente colocou aqui, com relação a 30% da renda, não comprometer mais 50% da sua renda mensal. E você vai ver se realmente você tem condições de pagar o cartão, de fazer aquela compra naquele momento. Lembrando sempre que vale mais a pena você esperar um pouco mais para fazer uma compra no cartão de crédito do que dividir ou parcelar aquela tua compra, tá? Porque ela pode gerar um problema para você com relação ao uso do pagamento do cartão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque quando a gente faz o parcelamento, ele acaba fazendo parte do teu limite total, e às vezes, por isso que às vezes o banco ou a instituição ela vai propor te aumentar o limite para você poder ter um fôlego maior de compra, e ao mesmo tempo você acaba tendo a possibilidade de se perder, de perder o controle no uso do cartão. Outro ponto importante, evite parcelamentos muito extensos, eles podem fugir do seu controle, aquilo que eu acabei de falar agora, ou seja, quando você tem um parcelamento, por exemplo, você vai fazer uma compra, parcela em 10 vezes de R$100. Primeiro, você vai ter que pagar os R$1.000 de qualquer maneira, naquela compra de R$1.000. E segundo, você acaba gerando uma dívida para 10 meses daqui a 10 meses. E você não sabe o que vai acontecer daqui a 10 meses, ou daqui a 6 meses, daqui a 8 meses. Então evite fazer compras com parcelamento muito extenso. Isso pode gerar uma preocupação para você. E lembre-se, conta de cartão de crédito descontrolado é problema na certa. Então a gente sempre tem que estar atento com relação a isso. Então se a gente mantém as compras com o menor parcelamento possível, de preferência sempre à vista, e preferencialmente pagando 100% do cartão, tá? Essa é uma dica que é muito importante a gente ter. E última dica, mas não menos importante, cuidado com as compras por impulso, com as promoções relâmpagos que às vezes aparecem e podem nos prejudicar nas contas no final do mês. Às vezes a gente tem que se preocupar que quando a gente tem um cartão de crédito na mão, a gente pode pensar, opa, eu estou com crédito, eu estou podendo comprar aquele bem ou contratar aquele serviço porque agora eu estou podendo. Mas, na verdade, a gente tem que se preocupar porque se eu estou fazendo uma compra por impulso, certamente ela vai gerar uma preocupação para mim mais para frente. Porque eu vou fazer aquela compra naquele momento, eu vou satisfazer a minha vontade, o meu desejo, mas ela pode gerar um problema futuro para mim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a essa questão do uso do cartão de crédito nas compras por impulso, né? A gente viu em encontros anteriores que as compras elas têm que estar focadas na razão e não no desejo, né? Porque quando a gente tem o desejo de compra, a gente acaba comprando aquilo que a gente não quer ou às vezes aquilo que a gente não precisa,
né? E quando a gente tem a compra consciente, a gente compra efetivamente aquilo que a gente quer e efetivamente aquilo que a gente precisa, né? Quem planeja e trabalha com dedicação ficará rico. Quem quer ficar rico da noite para o dia acaba perdendo o pouco que tem. Como a gente viu anteriormente, esse Provérbios 21:5, que fala justamente essa questão do trabalho e da dedicação que a gente tem que ter para a gente poder ter o ganho, né? De acordo com aquilo que a gente investe. Então é muito importante a gente ter o cuidado com relação ao investimento que a gente está fazendo no uso do cartão de crédito, tá? Porque quando a gente compra no cartão de crédito, a gente tem que se preocupar que a gente vai ter que pagar. Pode ser no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, mas a gente vai ter que pagar. A gente tem que se preocupar sempre em pagar, ter o pagamento 100% da sua fatura, para que você evite surpresas no mês seguinte ou nos meses posteriores. Com relação ao cartão de crédito, eu queria fechar aqui uma coisa que até eu não falei antes da gente começar, né? Em função do assunto tipos de investimentos ser muito rico e ter muita informação, a gente acabou dividindo a aula em dois encontros, né, e fez com que a gente tivesse que dar uma espremidinha agora aqui nesses dois últimos temas, mas eu acho que eu consegui abordar tudo e agora a gente vai entrar em como organizar um orçamento familiar na prática. E veja, como eu falei, esse assunto, todos esses assuntos que nós estamos discutindo aqui, eles não se esgotam aqui necessariamente, tá? Você pode continuar acessando o nosso WhatsApp, pode usar a rede de cuidados, tá? Para poder estar nos procurando e a gente poder estar ajudando vocês. Bom, então agora vamos virar a página, vamos falar de como organizar um orçamento familiar na prática. A gente vai estar usando basicamente tudo aquilo que eu coloco no livro, do passo a passo de fazer esse orçamento familiar na prática, vai estar lá no livro, mas a gente vai estar detalhando aqui, tá bom? E mais uma vez, caso vocês tenham alguma dúvida, a gente está à disposição através do nosso WhatsApp, tá? Então, a gente vai estar trabalhando em cima dos capítulos 3 e 4, que é o capítulo 3 fala organizando as finanças e o capítulo 4 como organizar as contas. Não são dois temas que eles são correlatos e eles vão caminhar juntos nesse processo de ajustar o nosso orçamento familiar de uma forma ordenada para que a gente possa tirar proveito disso, tá? Então, o orçamento familiar é o planejamento do dinheiro que se recebe e de forma como é gasto. Como o dinheiro é um recurso limitado, é necessário planejar bem a sua utilização. Sem um orçamento, é difícil planejar a poupança e definir objetivos para o futuro. Então, e é uma coisa que eu gosto sempre de frisar, que quando a gente fala em poupança, não é a caderneta de poupança, tá? É a poupança de você economizar dinheiro. Então, para que a gente possa ter um orçamento e que nos ajude a planejar uma poupança para definir objetivos para o futuro, ou uma economia, ou um investimento para objetivos no futuro, a gente tem que pensar que esse planejamento, esse orçamento familiar, vai ser a chave ou a peça fundamental para que a gente possa ter sucesso na nossa caminhada, não só como indivíduo e principalmente como família. Então, muito importante e essencial, faça, desenhe, escreva seu orçamento em família. É um ponto que a gente discutiu lá quando a gente falou do diálogo na família com relação ao entendimento da gestão financeira. O que acontece é que muitas pessoas acabam não levando para o lado da família aquilo que é a realização da família com relação ao orçamento financeiro, né? E às vezes muitas famílias têm um descontrole porque o marido compra de um lado, a esposa compra do outro, o marido gasta de um lado, a esposa gasta do outro. Não existe uma sintonia entre a família. E também tem os filhos que às vezes também não têm um controle, não tem um diálogo na família. E como a família não participa dessa montagem, desse orçamento de forma unificada, juntas, o que acontece é que a família acaba se perdendo nesses gastos e os sonhos não são realizados. Então é muito importante e essencial que a gente faça esse orçamento familiar, que a gente desenhe, escreva, reescreva, pratique esse orçamento em família. Isso é muito importante. Bom, o princípio básico é que a gente tem que anotar as receitas e despesas ao longo dos meses. Com isso, você terá uma estimativa do dinheiro que estará disponível naquele mês e nos meses seguintes. Então, você tem que fazer essa anotação para que você possa ter esse controle, né? E, principalmente, o que a gente tem que fazer é classificar as despesas, né? Eu dou algumas sugestões aqui dentro daquilo que eu utilizo, isso está bem desenhado no livro. Eu classifico as despesas em despesas de casa, alimentação, transporte, educação, igreja, lazer, comunicação, saúde, investimentos, banco, filhos e pessoal. Então, são alguns pontos que eu identifiquei como minha necessidade, como sendo as contas principais para eu possa viver com a minha família. Porque eu não vou dizer nem sobreviver, para que eu possa efetivamente viver, né, com a minha família com relação
aos gastos daquilo que a gente tem no nosso dia a dia. Então, é importante você classificar suas despesas. Para isso, eu uso uma planilha em Excel, onde eu tenho lá as receitas, onde tem as entradas, e depois eu tenho as despesas, onde eu faço essa classificação, como eu falei aqui, de casa, alimentação, transporte, educação e etc. Um detalhe importante aqui, eu não vou lembrar qual foi o encontro que a gente teve, que a gente falou da questão do entendimento do orçamento familiar, do orçamento em si, do planejamento orçamentário, que hoje existem várias ferramentas na internet que te possibilitam fazer esse controle de uma forma mais efetiva. Eu, como vocês podem ver, pela falta de cabelo, né, um pouco de cabelo branco, eu não estou muito habituado a usar esses aplicativos de um modo geral, então eu prefiro usar a velha e boa planilha Excel, que eu tenho um controle bem eficiente daquilo que eu consumo e gasto no meu dia a dia. Então eu procuro usar essa planilha, inclusive no livro também tem o exemplo dessa planilha lá, que é exatamente essa planilha que eu uso, como base para eu poder fazer meu orçamento familiar. O que a gente faz? Nesse processo de organização, a gente vai ver agora um exemplo de orçamento familiar. Na verdade, esse orçamento aqui é até o orçamento que está no próprio livro, que foi o que eu desenhei com a minha esposa quando a gente teve o problema financeiro na quebra nossa lá no ano 2000. Tá? Ano 2000 alguma coisa. Então, como eu coloquei lá, então a gente tem a renda. Então, a renda, basicamente, você tem uma, duas rendas, você pode ter especificamente, não, eventualmente uma bonificação, pode ter um outro ganho, que você faz uma hora extra. Então, você tem o teu salário, você pode ter outras rendas, e você vai ter lá, como eu falei lá, as contas da casa. Então, você tem lá água, luz, gás, seguro da casa, aluguel, IPTU e outros, né? E sempre fazendo o somatório total de cada uma dessas contas que eu elenquei. Então, a gente tem ainda, por exemplo, aqui igreja. Então, eu tenho lá o dízimo, ofertas, oferta missionária e outros. Então, ou seja, eu categorizo todas as minhas contas, faço uma discriminação de tudo aquilo que eu gasto em função de casa, igreja, lazer, pessoal, investimento, saúde. Ou seja, são vários itens que a gente vai anotando e vai acrescentando. E a vantagem da planilha eletrônica, eu acredito que outros aplicativos também, é que caso surja uma conta nova, para você não ficar colocando outros, você vai lá e especifica quando ele começa a ter mais uma regularidade nas suas contas. Tá? Isso é bem importante para você manter essa identificação. Porque uma das coisas que a gente já viu anteriormente é que quando você... normalmente todo mundo sabe quanto ganha, né? De um modo geral, todo mundo sabe quanto ganha. E todo mundo sabe quanto gasta porque o dinheiro não chega lá. Então, se eu ganho 4 mil e chego no final do mês devendo 500, opa, gastei 4.500. Mas aonde que foram esses 4.500 efetivamente? Se eu ganho R$1.000 e no final do mês eu chego com 800, opa, legal, sobrou 200. Mas aonde que foram esses 800? Então, quando você se organiza e organiza um orçamento familiar efetivamente, você consegue ter não uma noção, mas você consegue saber exatamente aonde você está gastando o teu dinheiro. Isso vai te ajudar a controlar os seus gastos e a você poder controlar quando você entra numa crise financeira ou você entra num processo de contas negativas, né? Ou seja, como a gente falou anteriormente, né? Você chega no final do mês, mas o teu salário não chega. O teu salário termina lá no dia 20, 22, 25 e o mês termina no dia 30, né? Então a gente acaba tendo esse problema. Então o primeiro ponto é você elencar todas as tuas receitas e despesas. E um detalhe importante que eu esqueci de falar aqui anteriormente, que nessa minha planilha eu procuro trabalhar com duas colunas, entre orçado e realizado. Isso é importante para que a gente possa ter a consciência daquilo que eu projetei para gastar naquele mês e o que efetivamente eu gastei naquela conta. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, quando eu falo aqui de casa, que eu dei o exemplo lá, por exemplo, lá do gás, 170, é o que eu estou previsto para gastar esse mês, por exemplo. Mas vai ter no mês seguinte, por exemplo, na minha casa eu compro gás mês sim, mês não. Então eu vou lá, nesse mês eu gastei 170 no gás, no outro mês eu não vou gastar, no outro mês, em vez de ser 170, eu provisionei 170, mas fui lá e eu gastei 150. Então eu tive uma redução do meu valor. Ou de repente não, veio 190, eu tive um acréscimo no meu valor, mas eu consigo acompanhar como que está a evolução dos meus gastos. Isso é muito importante para a gente poder ter esse controle. Então a primeira coisa é fazer essa listagem, ou seja, elencar todas as suas receitas e despesas, né? Feito isso, depois de listar nossas receitas e despesas, temos que classificá-las em fixas ou variáveis e também essenciais, necessárias ou supérfluas. O que isso vai ajudar a gente? Quando a gente fala em fixas e variáveis, existe uma certa confusão entre alguns autores economistas, né? Que dizem que fixas é aquela que acontecem todo mês e variáveis aquelas que acontecem eventualmente.
E tem outros economistas que dizem que fixas são aquelas contas que, mesmo acontecendo todo mês, elas variam o seu valor mensalmente. E variáveis são aquelas que realmente variam tudo, né? Então a gente tem esses dois conceitos. Eu trabalho com conceitos de que fixo é aquilo que eu tenho todo mês de valor fixo, e variável é aquilo que eu tenho no mês, onde o valor ele varia, independente se a conta repete ou não, tá? E um outro ponto que é muito importante a gente, até para poder nos ajudar na classificação de análise do nosso resultado do orçamento familiar, é a gente classificar nossas despesas em essenciais, necessárias e supérfluas. E a gente já vai ver por que disso. Então, voltando ao nosso exemplo lá, o exemplo da casa. O que eu coloquei lá? Todas aquelas contas são fixas, então água, luz, gás, seguro da casa, aluguel. Por quê? Elas acontecem todo mês, independente se o valor varia ou não, mas ela acontece todo mês. O IPTU, ele varia porque ele não acontece todo mês. Ele vai acontecer, eu posso fazer até em 10 vezes, né? O IPTU eu posso fazer em uma vez, mas ele vai ser variável porque ele não se repete ao longo de todo o ano. Pelo menos essa é a classificação que eu uso. E o outro ponto é você classificar se é essencial, ou se é supérfluo, ou se é necessário. Então, nesse caso aqui da casa, eu classifiquei minhas despesas da casa todas como essenciais, porque sem elas eu não consigo. Se eu não pago água, luz, gás, seguro da casa, aluguel e IPTU, caso eu moro de aluguel, eu vou ter problemas seríssimos com as minhas contas, né? Então eu tenho que colocá-las como essenciais, eu tenho que pagar. Se eu vou conseguir pagar ou não, a gente vai ver mais para frente, mas elas são essenciais. Na alimentação, eu coloquei lá supermercado, açougue, padaria, feira, pizza, refeição fora. Tá? Eu coloquei os exemplos aqui. Então eu coloquei lá supermercado, açougue, padaria e feira, eu botei como fixo, ou seja, acontece todo mês. Pizza, refeição fora, eu botei variável porque não acontece todo mês. Dentro dessa classificação, eu ainda fiz lá, o supermercado ele é essencial. Açougue, padaria e feira eu coloquei como necessário. O que isso quer dizer? Que se eu não tiver, eu não vou passar fome, vamos dizer assim. E eu tenho o supérfluo, que é pizza e refeição fora. Além disso, eu fiz um outro ponto aqui, que é a questão da comunicação. Eu coloquei lá, fixa, TV a cabo, variável, telefone fixo, variável celular, apesar de repetir mensalmente, como tem uma variação grande, na verdade tem essa diferença, a internet e outros, né, que eu coloquei aqui. Então, dentro de comunicação, o que eu fiz? De supérfluo, eu botei TV a cabo, necessário, telefone sem fio, celular, internet e outros supérfluos, tá? Quando eu faço essa classificação, o que vai acontecer? Eu consigo, com a minha planilha montada, eu consigo verificar o que eu posso cortar e o que eu tenho que manter. Então, eu vou fazer aqui a análise. Então, agora com as despesas já classificadas, fica mais fácil eu fazer uma análise e ver o que dá para cortar e ou reduzir. E uma das coisas que é muito importante quando a gente faz esse trabalho, que eu faço junto com a minha esposa com algumas famílias, que quando a gente faz esse tipo de classificação e que depois a gente vai propor ou vai conversar sobre alguns cortes, principalmente nos supérfluos e nos necessários, é que esses cortes, esse processo não tem que ser eterno. Ou seja, a gente vai ver aqui mais para frente, eu vou cortar a TV a cabo, por exemplo. Puxa vida, mas TV a cabo é uma coisa que hoje em dia a gente precisa, não. Ele é até necessário. Ele pode até ser considerado supérfluo por alguns, tá? Mas ele é até necessário, mas ele não é essencial, eu não preciso dele para viver. Então, se eu não preciso dele para viver, eventualmente, eu posso cortar durante um determinado período de tempo até eu me reequilibrar. Então, fazendo essa análise, o que a gente chegou aqui nessa conta, tá? Eu tenho lá... Aí eu fui para trás. Não, fui para frente mesmo. O que a gente tem? Eu tenho lá na casa, eu coloquei lá, como eu coloquei tudo como essencial, eu não cortei nada. Então, eu tinha lá no meu exemplo anterior, água 140, luz 225, gás 170, seguro da casa 50, aluguel não tinha, IPTU 300. Com essa classificação, o que eu percebi, fazendo análise? Que eu não posso cortar nada porque tudo é essencial, eu tenho que manter essas contas. Já na alimentação, o que eu fiz? Eu identifiquei que o supermercado ele é essencial, então eu mantive. Açougue, padaria e feira são necessários, o que eu me propus? E, gente, isso aqui é o orçamento exemplo efetivo do que aconteceu com a minha família na época da quebra financeira, tá? O que a gente fez? A gente simplesmente, tudo aquilo que a gente comprava no açougue, uma carne diferente, na padaria, um pão diferente, queijo, presunto melhor cortado, etc. Até a questão da própria feira, o que a gente fez? A gente simplesmente pegou esses itens e passou a incluir dentro da conta do supermercado. Obviamente que cortando outras coisas dentro da lista do supermercado, que a gente vai acabar não explorando aqui, até por uma questão de falta de tempo.
E depende muito, obviamente, também de cada família, né? Daquilo que você vai cortar ou não dentro do supermercado. Mas o importante é entender que o essencial você tem que manter. O necessário, não necessariamente, como o próprio nome sugere. E supérfluo, então, nem se fala. Pizza e refeição fora a gente cortou de cara para não ter a manutenção dessa despesa. E na comunicação, o que eu fiz na minha casa na época, né? Em função do problema financeiro que a gente teve, eu cortei a TV a cabo, cortei o telefone fixo, cortei a internet e, obviamente, outros não tinha. Só mantive o celular, porque a gente precisava se comunicar de alguma maneira. Então, eu cortei o fixo, cortei a TV a cabo, cortei a internet. Teve gente que falou para mim assim, Paulo, mas você colocou a internet como necessário. Tudo bem que isso foi há 20 anos atrás, mais ou menos, a internet era tão necessária quanto hoje é muito mais, obviamente, né? Principalmente nesse processo de pandemia. Mas o que acontece? Eu entendi que eu tinha que cortar o máximo que eu tinha como despesa para eu poder buscar o reequilíbrio financeiro. Então, uma das coisas que eu identifiquei, a internet era muito necessária, mas eu cortei. Né? A gente acabou vivendo sem ela e estamos aqui, vivo, fortes, felizes e alegres para sempre em função de ter ficado um período sem o uso da internet em casa. Né? Então, com essa análise, a gente consegue perceber que eu consigo mudar. É que aqui o quadro ficou pequeno, eu acabei não aumentando, mas se a gente voltar aqui, ó, para esse quadro aqui, não sei se aqui vai dar para ver, não vai dar para ver. A gente tem aqui, ó, nos rendimentos, né? Eu tinha um rendimento de 3.500, os meus gastos eram 9.710, meu saldo negativo no mês era de 6.210, ou seja, eu não conseguia chegar no final do mês com o que eu ganhava, em função do meu desequilíbrio financeiro. Quando eu fiz todo esse ajuste, o que aconteceu? Eu passei os mesmos 3.500 que eu ganhava, os meus gastos foram para 5.360, em vez de menos 6.200, eu passei para menos 1.800. Ah, mas aí como é que você fez se você continuou devendo um monte? Sim, eu continuei devendo um monte no mês, mas o que eu fiz? Para eu poder suprir isso, que aí, na verdade, isso a gente conta no livro, eu vendi o carro, tirei meus filhos da escola particular e botei em escola pública, que fez com que as minhas despesas caíssem nesse nível e sobrasse dinheiro daquilo que eu vendi para poder começar a pagar essas contas. Então eu consegui o meu reequilíbrio financeiro até de uma forma bem rápida, porque realmente a gente cortou, que a gente até brinca, né? A gente literalmente cortou na carne para que a gente pudesse estar sobrevivendo a esse momento que a gente estava vivendo como família. Né? E graças a Deus, como eu falei, a gente está aqui, graças a Deus a gente conseguiu superar tudo isso com a ajuda de Deus. Para a gente poder fechar, quando falamos em organizar as contas, temos que pensar basicamente em duas coisas. Primeiramente, pensar que Deus controla toda a nossa vida e todos os nossos planos. Para darem certo, tem que estar no centro da vontade de Deus. Então, se a gente entende, como a gente viu lá no nosso primeiro encontro, há 9 domingos atrás, né, no início do mês de agosto, de julho, o que a gente viu? Que nós somos mordomos, né? E a gente tem que ser bons mordomos daquilo que Deus coloca na nossa vida. Então, se eu entendo que Deus controla a minha vida, que eu tenho que ser um bom mordomo, eu tenho que ter um planejamento de vida para que eu possa servir bem ao nosso Senhor, né? E eu tenho que buscar sempre o centro da vontade de Deus. Às vezes não é fácil, vocês viram aqui pela questão do meu orçamento, pelo que a gente passou como família, mas a gente conseguiu superar com a ajuda de Deus e com a ajuda do PGM, no caso, na época era a célula, e com a ajuda da igreja. Então, confia no Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos, Provérbios 16, 3. Ou seja, a gente tem que confiar no Senhor, de que Ele está no controle de todas as coisas e a gente consegue superar as nossas dificuldades. Outro ponto importante, compartilhar com a família tudo que for planejado para que todos possam caminhar na mesma direção. Gente, isso é fundamental. Para que a gente possa ter esse sorriso aqui, ó, da família como um todo, a gente precisa caminhar junto com a família. Não tem jeito. Dentro da minha história, que eu tive a oportunidade de contar num dos encontros, né, e está lá no livro, o nosso problema da quebra financeira foi justamente porque a gente não tinha diálogo na família. Meus filhos eram pequenos, minha filha era recém-nascida, tinha 1 ano, meu filho tinha 3 para 4 anos. Na verdade, eles não estavam envolvidos nesse processo de orçamento familiar, mas eu e minha esposa, a gente não tinha esse controle, não tinha nenhum tipo de orçamento. Né, e não tinha nenhum compartilhamento de nada, né? A gente simplesmente vivia. E hoje, graças a Deus, a nossa história é diferente. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, 9. Então a gente tem que sempre estar buscando a direção de Deus. Por mais que a gente, como ser humano, busque os nossos próprios entendimentos para superar nossas dificuldades, a gente tem que entender que tudo tem que estar nas mãos de Deus. Gente, era isso. Obrigado pela oportunidade de compartilhar durante esses encontros que a gente teve, tá? Eu coloco aqui o meu telefone e o meu e-mail para quem tiver alguma necessidade, algum interesse de estar buscando a gente para poder
ter um esclarecimento maior sobre a questão do orçamento familiar, sobre a questão da gestão financeira, para que a gente possa gerir finanças para a glória de Deus de uma forma eficiente, para que o reino de Deus possa crescer, tá bom? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar entrando na tua casa, estar entrando no teu telefone, no teu computador, para poder a gente estar tendo esse momento aos domingos, da gente poder conversar, tá? Mais uma vez, agradeço essa oportunidade. Como sempre, eu queria encerrar com uma oração, certo de que Deus está no controle de todas as coisas, tá bom? Então, vamos orar. Querido Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, te agradeço pela oportunidade de podermos usar a tecnologia, Senhor, de nesse momento de pandemia, podemos chegar até a casa das pessoas, Senhor, através desse instrumento, Senhor, que o Senhor deu entendimento aos homens para que pudesse estar construindo, para que a gente pudesse usufruir dele aqui agora, Senhor. E quero te agradecer por esses encontros que tivemos aqui, que foram muito proveitosos. Eu sei que algumas pessoas até comentaram comigo sobre esses encontros, dizendo que foram momentos que foram esclarecedores sobre vários pontos, sobre várias dúvidas da necessidade de cada um. Mas o que eu quero, Senhor, é pedir ao Senhor que o Senhor esteja com cada família, Senhor, que vem acompanhando os nossos encontros, ajudando o Senhor a ter discernimento para o entendimento de um orçamento familiar sadio, Senhor, e favorável para o crescimento do Teu reino, Senhor, que as pessoas possam usar os seus recursos, não só para a sua própria vida, mas para a expansão do Seu reino. Lembrando que somos mordomos, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. E por isso te agradeço, Senhor, mais uma vez por esse momento tão precioso. No nome do Teu Filho amado Jesus que oramos. Amém, Senhor. Muito obrigado. Gente, um abraço, até a próxima.